Flávia e Dulce. Gravando. Flávia e Dulce. E vou compartilhar a tela para a Janete começar a ler para a gente. E feliz Dia do Amigo, né? Ah, é verdade. Feliz Dia do Amigo para todos nós. Feliz Dia do Amigo, para todos. Então, vamos lá. Então, estamos no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 9, Reuniões Cristãs. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Aí Emmanuel traz, né, essa passagem do Evangelho de João, quando Jesus aparece, né, no terceiro dia. De manhã ele aparece para Madalena, né? Madalena primeiro vai ao túmulo, não encontra o corpo do mestre, aí volta assustada, fala para os outros discípulos que roubaram o corpo do mestre, e então Pedro vai também, verifica que não está lá, vai com João. E viu, João? Você já estava lá na época, viu? Já. Foi com João. E aí eles voltam e a Madalena fica chorando, né? Triste, achando que realmente tinham roubado o corpo de Jesus. E ela vê dois espíritos, né, amigos, perguntando por que ela estava chorando, e o próprio Jesus aparece. A princípio ela não reconhece o mestre, pergunta onde ele havia escondido o corpo do mestre, e quando ele fala o nome dela, ela reconhece, né? A gente imagina a alegria de Madalena ver o mestre novamente após a morte do Lucas, que ele ainda não tinha ido para o Pai. Então, Emmanuel traz esse trecho quando Jesus aparece no corpo espiritual. E Emmanuel continua, então. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade, né? Porque se essa comunicação, que até no parágrafo seguinte vai trazer, né, que Moisés, na época, ele condenou essa comunicação entre vivos e mortos, né, que a gente sabe que ninguém morre, né, continua vivo em outro plano, mas Jesus aparecendo no seu corpo espiritual, né, perispiritual, ele dá o aval de que é possível que os mortos possam se comunicar, que a gente possa se comunicar com as pessoas, né, que regressaram à verdadeira vida. E é o que ele fala aqui, né? E no item 2, ele continua, Emmanuel. O Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Aí é interessante que o Emmanuel fala, né, que nessa época do Deuteronômio, esse intercâmbio foi proibido. E é interessante que ele fala aqui, ó, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras, quer dizer, a gente entende aí que realmente não havia um preparo na época para ver, não é, essas comunicações espirituais. Sim. A gente lembra que Moisés proibiu, por quê? Né? Porque os pedidos, né, eram fúteis, não havia um fim útil para essas comunicações. Vê ainda hoje que muitas vezes pessoas que não têm o conhecimento da doutrina e que se interessam por essas comunicações mediúnicas, o que elas procuram, né? Procuram notícias, procuram palpites para jogar em loteria, sim, coisas que não levam a nada e que podem vir até a prejudicar, porque dependendo da fonte para onde você vai,
quais os espíritos que vão estar ali assessorando aquele médium, se não for um trabalho sério, não é verdade? Então, pode ter até consequências trágicas, dependendo das informações que se queira, não é? Que se queira buscar dessas comunicações mediúnicas. Então, a gente entende por que na época havia essa proibição, né? de não ter esse intercâmbio entre os dois mundos. E é interessante mesmo que ele fala, não havia ainda um preparo, né? Não estávamos maduros ainda, não tínhamos o conhecimento da doutrina que temos hoje para que essa comunicação tivesse um fim útil, um fim proveitoso para todos, né? Alguém quer comentar, gente, alguma coisa? Eu acredito que... E eu queria... Pode falar. É porque eu acredito que Jesus Pode ali, falar. depois que ele deixou o exemplo dele, a moral dele, ele percebeu que dali para frente a humanidade estaria com o arcabouço necessário de conhecimento para exatamente começar a fazer esse bom uso das comunicações com os espíritos, né? E exatamente fazer o filtro, né, do que é bom, do que é ruim. E antes, ali na época de Moisés, seria temerário, porque como Moisés coloca na proibição, nem todo mundo era profeta, né? Então, você ia ter ali um monte de gente se dizendo profeta, e que, aliás, né, mesmo depois do Cristo, isso acabou acontecendo, né? Porque mesmo com a moral do Cristo, nós temos aí os falsos profetas e médiuns que se deixam enganar por espíritos que tentam colocar ele ali como um ser especial e se iludem, né? Mesmo com todo o conhecimento da doutrina, mesmo com toda a moral do Cristo, ainda assim, nós somos falhos e muitas vezes nos deixamos nos levar e fazemos mau uso dessa comunicação, né? Mas imagina antes do Cristo, como é que não seria ainda mais deturpado. E assim como tantas outras proibições que existiram na lei mosaica que a gente hoje em dia enxerga claramente como o objetivo ali era poupar e ajudar aquele povo a não se prejudicar. Tipo, a questão da carne do porco. Hoje a gente sabe o quanto a carne de porco pode trazer diversas doenças se não tiver o tratamento correto. E imagina naquela época que não tinha geladeira, que não tinha nada. Com certeza era uma proibição, era como se fosse uma lei sanitária, né, que os espíritos trouxeram ali para Moisés para de alguma forma evitar a disseminação de doenças por aquele povo, né, e não necessariamente uma proibição porque vai para o inferno. E a mesma coisa era a comunicação com os espíritos, né? Eles tinham noção do uso totalmente deturpado que aconteceria das comunicações se ela fosse liberada assim para todos antes da moral do Cristo estar implantada, né? Tá, pelo menos disseminada na Terra. Eu me lembrei do culto do bezerro de ouro, né? Que trazia exatamente o que atraía espíritos muito materializados, né? Que gostavam de ouro, gostavam da matéria. E ele fazia aquele culto, né? Do bezerro de ouro. Tudo aquilo não era bom. Claro que não. É verdade. Não é? É verdade. É um perigo fazer isso. A gente Realmente vê... é um perigo. Né? Era um bezerro, um animal, e de ouro, né? Quer dizer, a perdição do homem é o dinheiro, né? A riqueza. Então, o que atraía, que fazia aquelas danças e tudo, e cantava aqueles pontos, imagina que coisa ruim que devia ser aquilo, né? A vibração ruim, né? Moisés teve um trabalho hercúleo, né? Para conter aquele povo, para domar todos aqueles costumes grosseiros ainda, né? A gente tem que admirar essa gigantesca de Moisés. Maravilhoso. Era um Tarzan, na minha visão, um Tarzan. Um Tarzan de cabelo branco, ele ficou bem velhinho, né? Mas ele tinha um vigor fantástico, né? Fantástico. Uma força, né? Muito grande. Não tem como deixar de admirar o trabalho de Moisés, né? Beleza. Foi duro, assim, teve que ser duro, né? Tanto assim que Cristo falou, não vim derrubar a lei, né? Que são aqueles 10 mandamentos que ele recebeu ali de Deus, né? Não vim derrubar a lei.
É verdade. Veio adoçar, né, com o amor, mas não veio Leiloca. contradizer. Olha a Leila chegando aí. Não veio É sim. contradizer A gente aqueles admira muito o mandamentos. trabalho de Moisés. Maravilhoso. E cada vez mais a gente compreenda, não é? Esse trabalho do Moisés. Nós não tínhamos essa compreensão antes da doutrina, né, gente? Não tínhamos. Não tínhamos, A não. gente nem conseguia ler direito o Velho Testamento, a gente tinha uma série de véus mesmo, né? Era véu que não permitia que a gente compreendesse. E a doutrina veio tirar esse véu, fazer com que a gente compreendesse o papel de Moisés, não é? Fazer com que a gente compreendesse esse papel de Moisés. Maravilhoso. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Então, vou continuar, tá, pessoal? E tem no parágrafo 3. Cerradas as portas para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino, eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde essa hora inolvidável, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Deixa eu dar uma paradinha aqui, gente. Ele fala assim, né? Cerradas as portas para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração. Né? A gente lembra as reuniões mediúnicas, né, que existem na casa espírita, quando a gente chama de reuniões privativas. Por que elas são privativas? É porque os médiuns não querem que as outras pessoas participem? Não. Né? É o que ele fala aqui. Adversários gratuitos. Não é que as pessoas sejam adversários, mas numa reunião mediúnica, a gente tem que primar pelo ambiente muito equilibrado, um ambiente propício, não é? Sem pessoas que estejam presentes por curiosidade. Muitas vezes a pessoa chega na casa espírita, ela já quer logo saber como é, né? Porque quem não conhece, vai logo pela primeira vez, quer ver manifestação. Quer ver manifestação mediúnica, e às vezes vai também por uma necessidade e quer ficar, não é? Na reunião privativa, porque acha que vai receber mais, e porque quer ver os médiums se manifestando, falando. E a gente sabe que essa curiosidade, mesmo que a pessoa não esteja como adversário, como o Emmanuel fala, mas a curiosidade não é uma boa prática, né? Numa reunião que tem que ter a concentração, como ele mesmo cita ali também, essas reuniões existem para que a gente receba essas influências benéficas da espiritualidade amiga, né, para receber os aconselhamentos, para socorrer os irmãos que ali vão se manifestar. Então, essa reunião é privativa porque tem que ter a concentração dos trabalhadores que já estão preparados para participarem de uma reunião mediúnica, não é? E não pode simplesmente uma pessoa, por curiosidade, permanecer ali na assistência, porque se você não está perfeitamente concentrado, se você não está perfeitamente na sintonia daquela reunião, você vai acabar atrapalhando, a verdade é essa, né? Então, quando existe uma reunião mediúnica, as pessoas que compõem essa reunião, elas já estudaram, elas já estão preparadas, conscientes do comportamento e de tudo que vai acontecer. Não é? A gente compreende perfeitamente a curiosidade, o interesse das pessoas que estão chegando na doutrina e querem presenciar, mas é preciso muito cuidado, né? Para essas reuniões privativas, é preciso que haja realmente o ambiente necessário, que haja o respeito necessário, a concentração necessária para que a espiritualidade se manifeste, para que a gente tenha a sintonia, né, a paz, o equilíbrio necessário para ajudar os irmãozinhos que ali se comunicam. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu me lembrei, as reuniões de desenvolvimento mediúnico, elas têm que ser mais selecionadas, né? Porque ele vai atrapalhar mesmo.
a manifestação Atrapalha. de médios que ainda estão em desequilíbrio, com uma corrente desequilibrada, vão passar mal. É perigoso isso, eu acho que é perigoso, né? É todo um processo, né? É, Que a claro, gente tem que ir desenvolvendo. isso Então, mesmo. ele fala, né, que a partir dessa hora, quando Jesus aparece, está instituído, né, esse movimento de troca entre o mundo invisível e invisível. Assim como Jesus matou a morte, né? Não existe morte, mas ele matou a morte por quê? Porque ele ressurgiu. Depois que ele morreu, ele ressurgiu, vivo, né? Vivo, maravilhoso, ali no terceiro dia. Da mesma forma, ele implantou esse intercâmbio, né? Ele mostrou que é possível que aqueles que estão sem o corpo de carne podem estar presentes, como ele apareceu em espírito, como ele se materializou também, não é? Porque ele mostrou lá a mão para o Tomé tocar, então naquele momento ele estava materializado para o Tomé tocar ali a sua chaga, né? Então Jesus ele veio assim nos libertar, né? Abrir assim um leque de opções para esse intercâmbio. Jesus sempre, né? Desde quando esteve presente com todos os seus ensinamentos, como depois, quando ele partiu para o plano espiritual, ele continuou nos esclarecendo, ele continuou trazendo, né, essas verdades maravilhosas que a gente precisava para continuar crescendo, continuar se desenvolvendo. E esse intercâmbio, né, entre o mundo material e espiritual é realmente muito importante para as nossas vidas. E a gente só agradece a esse mestre divino, né? Alguém quer comentar, gente, alguma coisa? Leila, chegou aí. Leila, no canal, Leila? Será que a Leila está travada, gente? Janete, Vocês estão vendo a Leila? Oi? eu concordo. Jesus ali, né? Emmanuel, né, através desse ensinamento, nos bota exatamente essa importância de estudarmos, né, da nossa responsabilidade como médiums, de estarmos sempre estudando exatamente para estarmos preparados para essas reuniões, preparados para dar o passe, porque o médium nada mais é do que a ferramenta do mundo espiritual, mas se a gente, né, virar uma ferramenta enferrujada, virar uma ferramenta com defeito, a gente vai atrapalhar o serviço, né? A gente vai prejudicar o bom andamento do trabalho na reunião mediúnica, né? E por isso que é tão importante que não participe qualquer pessoa, porque, como a Doroteia falou, você vai ter ali desequilíbrio, a pessoa vai passar mal, a pessoa vai se debater, pode até causar um acidente, né? Porque a pessoa não vai estar espiritualmente preparada para aquela ocasião, para aquela tarefa, né? Por isso que mesmo alguém que está querendo se candidatar a médium precisa primeiro estudar, participar bastante dos estudos para adquirir esse conhecimento e poder se preparar devidamente nos dias, principalmente, de trabalho mediúnico, né? Senão, realmente, se você deixa liberado para todo mundo, você vai trazer os curiosos e, pior do que os curiosos, até os mal intencionados, né? Que vão realmente ali acabar com a corrente, vão prejudicar todo o trabalho. É verdade. Porque a gente sabe também, né, Vitor? Porque os obsessores até podem se utilizar desses curiosos, como você citou agora, né? Para atrapalhar as reuniões mediúnicas, não é? Porque as trevas não descansam, não descansam, né? Se eles conseguem nos influenciar, mesmo dentro da casa espírita, né? Mesmo que os obsessores não entrem, que a gente sabe que existem, né? Toda aquela proteção, os espíritos guardiões, né? Guardiões que ficam ali na porta, você não entra, tá? Eu não vou entrar. Mas se a pessoa que está dentro da casa está em sintonia com ele, não é? Pensamento não é o pensamento que nos une? A pessoa vai estar dentro da casa, vai estar em sintonia com aquele obsessor, e aí fica lá, né? Pode prejudicar através de um ato impulsivo lá na hora, por influência, não é, daquele obsessor. Lógico que a gente não está culpando o obsessor, não, gente. A gente sabe que o obsessor só atua porque a gente deixa, né? A gente abre as nossas brechas e ele só atua porque a gente permite. Exatamente. Não é? Mas existe esse caso, né? Ele encontrando uma disciplina, fica tranquilo também. Até faz bem para ele. A disciplina traz paz para ele.
Porque ele vem porque ele está também agitado, né? Então, se ele encontra indisciplina, é mesmo que ele se solte e atrapalha tudo, mas não é nem porque ele está querendo sempre atrapalhar, ele está perdido, né? Então, a gente tem que ter e muito nesse cuidado. caso, Doroteia, quando é permitido que eles entrem, é justamente para eles serem ajudados, né? Existe aquele tipo de obsessor que a espiritualidade superior percebe que eles podem ser ajudados, e aí permitem que eles entrem junto com as pessoas, com os médicos, seja lá o que for. E existem aqueles danadões, né? Danadinhos, que eles não permitem mesmo que entre, porque se eles entrarem, vai tocar um auê danado, né? Isso. Então, quando eles permitem realmente que existe aquela possibilidade deles serem, né, ajudados, deles começarem a perceber o ensinamento do bem, já quase, né, passando para o bom lado, né? Então, a gente sabe que a espiritualidade superior, eles são muito organizados, são muito disciplinados, né? Como você está falando, e eles fazem essa distinção de quem entra e de quem não entra, né? Mas é muito interessante isso. Aí, mais alguém quer comentar alguma coisa? Bem, então, vou continuar aqui, tá? Nesse mesmo parágrafo. Desde então, os discípulos se reuniram tanto nos cenáculos de Jerusalém, como nas catacumbas de Roma, né? A gente lembra que eles já estavam sendo perseguidos, né? Os cristãos estavam sendo perseguidos por Roma, pelos próprios judeus lá, né? Que eram contra a Jesus, que achavam que Jesus vinha realmente destruir essa lei, interpretavam Jesus de uma forma errada. Então, eles sofreram essa perseguição. Só que eles tinham a segurança do Mestre, né? Eles tinham a segurança do Mestre Jesus, mas de uma hora para outra eles ficaram sem Jesus. Gente, eu não estou vendo nenhum de vocês. Vocês estão me ouvindo? Eu estou vendo. Eu estou vendo todo mundo. E muito bem, subiram, né? Todas as imagens. Então, deixa eu continuar. Então, Jesus, de uma hora para outra, né, quer dizer, desaparece, quer dizer, é morto, eles ficaram realmente perdidos, né? De repente, você tem um líder maravilhoso que está do seu lado, que está te ensinando coisas novas e lindas, não é? E, de repente, ele simplesmente desaparece. Então, a gente imagina o sofrimento, o desespero, a insegurança que eles sofriam. Por isso, eles se fechavam, não é? Por isso, eles se reuniam naquelas catacumbas, não é? Se reuniam em locais bem fechados, porque estavam realmente com medo, e é perfeitamente normal, não é? Então, é o que ele fala aqui. Eles se reuniam nessas catacumbas, não é? E nos tempos modernos, diz Emmanuel, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas, né? Então, assim como eles se reuniam naquela época com Jesus, e depois sem Jesus, né, para ler o Evangelho, para estudar o Evangelho, para pôr em prática esse Evangelho, atualmente a gente continua se reunindo dessa forma, não é? Porque a gente quer continuar estudando esse mesmo Evangelho, essa prática da caridade, porque nós somos ainda... estamos engateando, a verdade é essa, né? Estamos engateando nesses ensinamentos de Jesus, então nós precisamos dessas assembleias, precisamos um dos outros para que a gente possa estar revivendo, lendo, debatendo, como a gente está fazendo aqui agora, né? Esses ensinamentos de Jesus, para que isso possa ficar bem consolidado dentro da gente, dentro do nosso coração, e que a gente possa realmente pôr em prática isso. E é muito legal, porque o Emmanuel não fala só nos centros espíritas, né? Ele fala nos templos católicos, nos templos protestantes, porque, né, Jesus está presente em todos os locais, onde existe realmente esse amor ao Evangelho, onde existe realmente essa boa vontade, essa sede exatamente do bem, essa sede de conhecer, de se melhorar, né? A gente sempre lembra que seria muita pretensão da nossa parte achar que
Só nos centros espíritas é que existem, né? É que Deus está presente, é que os espíritos de luz estão presentes. Não, eles estão em todos os locais. Então, o objetivo é sempre o mesmo. Onde existe uma assembleia de irmãos, com boa vontade, querendo se melhorar, querendo trabalhar pela caridade, não é? Jesus vai estar presente, como ele mesmo falou. Onde estiver, né, 2 ou mais reunidos, eu estarei presente. Então, é muito... Eu amo cada vez mais essa doutrina, porque é exatamente isso, né? Eles não... não existe distinção, não existe discriminação, embora nós sejamos ainda muito discriminados pelas outras denominações religiosas, graças a Deus isso tem melhorado bastante, mas a doutrina espírita jamais discrimina quem quer que seja, qualquer denominação religiosa, né? E a gente reconhece essa presença, né, desse evangelho, do trabalho do bem em todo e qualquer templo religioso. Vamos lá, pessoal, vamos comentando. Ninguém? Então, eu vou continuar, tá? Bem, o objetivo, então, no parágrafo, né? 8. O objetivo é um só, né? Que ele continua falando dessa questão das assembleias. O objetivo é um só, seja na Igreja Católica, seja no protestantismo. Faltou aquele pedacinho final do penúltimo parágrafo ali. E nos tempos modernos. E nos tempos modernos, sim, a essência mais profunda dessas assembleias... Não, eu falei, que foi exatamente o que eu acabei de comentar. Tá, porque você falou, eu não tinha, eu que não a tinha essência botado mais o texto. Tá, desculpa. Bem, então, o objetivo é um só dessas assembleias, né? Procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que nos ambientes espiritistas a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Então, ele diz, né, que o objetivo realmente é um só, né? Essa conexão com Deus, essa conexão com o Pai, mas que nós podemos alçar esses voos mais altos, porque a gente não tem esse ritualismo, essa coisa material, né? Essas cerimônias, não é? A gente assim acredita, a gente crê realmente na presença da espiritualidade, que a gente pode ver os espíritos, né? A gente pode ouvir através da mediunidade, não é? A gente pode ver quando o médium escreve. Então, a gente tem essa coisa muito ampla, muito aberta para a gente ter essas comunicações. Aí a gente pergunta, isso não acontece nos outros tempos? Né? Muitas vezes, o que acontece nos outros templos religiosos tem outro nome. É a mesma mediunidade, mas com outro nome. Muitas vezes eles chamam de revelação. Eu tive uma revelação, né? Nada mais é do que uma inspiração mediúnica. E a gente vê assim, os líderes religiosos, né? A gente vê o palestrante, que é inspirado pelos bons espíritos, e a gente vê um padre, a gente vê um pastor, sempre lembrando aqueles que trabalham realmente com seriedade, com amor, não é? Pelo Evangelho de Jesus, porque esses realmente estão ali sendo inspirados, né? Não é só o orador espírita que está sendo inspirado. Um padre, já ouvi, sabe, discursos de padres, de pastores, que me tocaram profundamente, não é? Não é isso? Acho que todos vocês já tiveram essa oportunidade de ouvir. Então, eles estão sendo inspirados. E isso é mediunidade, não é? Pessoas que veem, mas muitas vezes não falam, porque não conseguem compreender, porque não têm o estudo da doutrina espírita. Então, tem muitos médios que estão dentro da Igreja Católica, que estão dentro da Igreja Protestante, mas não falam porque ficam assustados, até porque não compreendem, né? Jesus não falou? Conhecereis a verdade e ela vos libertará? Se eles estudassem, eles compreenderiam esses fenômenos, mas eu acredito até que devam ficar um pouco assustados. Mas eles também trazem essa informação de notícias proféticas, eles usam esses termos, né? Revelação.
mas isso é mediunidade. Então, a gente vê que onde existe a boa intenção, onde existe essa conexão com o Pai, essa conexão com Jesus, a espiritualidade está presente, como Emmanuel está falando aqui. Mas nós, né, graças a Deus, nós temos esse conhecimento maravilhoso, né? Essa certeza que a espiritualidade está ali, que a gente tem essas informações tão fortes. E a gente aproveita mais, né? A gente está aproveitando mais, a gente não fica com medo, a gente sabe que eles estão aí. Mas a gente sabe também que tem muitos irmãos de outras denominações religiosas que estudam a doutrina, né? Lá na calada da noite eles estão estudando a doutrina. Ou não, né? Eu acho que do jeito que a coisa está evoluindo, está melhorando, muitos estudam mesmo, a fim de tentarem compreender, né? E aí, gente? Ninguém fala nada? Você fala tudo. Não, deixa o João vai falar, que ele fala aí, João. Então, Fala, João. Eles têm que estudar até para não só para entender, mas também para conseguir convencer os fiéis deles de que aquilo está errado. Deu para entender? O que está errado, João? O ensinamento da doutrina espírita. Mas olha só, se eles estudarem... Ele tem que conhecer a fundo. Se eles estudarem... Até para falar... Olha só, eu acho que eu entendi. Até para falar mal, entendeu? A pessoa tem que ter conhecimento para arrumar um ponto para poder falar mal. Entendeu? Ele vai arrumar um pontinho ali. Nós também temos que conhecer tudo. Não só a doutrina espírita. A gente tem que conhecer também as outras religiões. Não estudar, mas saber como é que foi. Porque até para você fazer uma crítica de qualquer coisa, você tem que ter o conhecimento. Entendeu? Então, eu acho que é isso que o João está querendo falar. Eles tem que saber, tem que conhecer para poder falar mal da gente, né? Dos espíritos, né? Arrumar um pontinho lá para poder falar mal da gente. Fala. Eles correm um grande risco de se apaixonarem pela doutrina se começar a estudar. Tem muitos. Tem dúvida. Tem pessoas que quando começam a estudar para atacar, se convencem. Acaba se apaixonando. Isso aconteceu muito com vários cientistas. Eles falam realmente que eles estudaram porque eles queriam provar que aquilo tudo estava errado, como a Leila está falando. Mas eles acharam, né, a verdade ali, ficaram tão fascinados com aquela verdade. Maravilhados, né? É bom isso. Olha, Janete, você sabe que na época que o meu filho estava se separando, lá no meu trabalho, na minha sala, a maioria é tudo espírita. Mas tem muito evangélico também nos outros setores, né? Então, eu tinha uma colega muito boa, Heloísa. Heloísa, na época que o meu filho estava se separando, e eu, ai, meu Deus, aquela coisa, né, de mãe, a gente fica assim meio, né? Aí ela me chamou para ir numa igreja, ela é evangélica, e uma trabalhadora, assim, serviço social, ela ajudava muito, sabe, muito atirada, muito boa pessoa. E aí ela me chamou para me levar numa igreja dela, que tinha lá uma pastora que fazia revelação. Ela olhava para a gente, quer dizer, uma vidente, ela olhava para você, ela te falava tudo da tua vida e o que ia acontecer, e o que já tinha acontecido, e o que você poderia fazer. O que é isso? É uma vidente, é uma pessoa que recebe mensagem, intuição, né? De tudo, quer dizer. É isso. Poderia ser uma espírita, né? Hoje, se você falar que é espírita, ela vai dizer, Deus me livre, isso é coisa de demônio, não sei o quê, mas não é. É igual. Eles só usam com Seria termos uma diferentes. ótima médium para uma casa espírita.
Mas eu ela tá no lugar certo, Leila, porque cada um tem, né, assim, a missão certa na religião certa, né? Porque se todo mundo for para a doutrina espírita, como é que as outras religiões também vão começar a abrir mais a mente, a pensar a respeito dos fenômenos? Eles